Eu me assustaria se você a tivesse visto, afinal de contas, ela está morta. Ela morreu cerca de 2 meses depois do seu casamento. Ela e o filho que esperava. George entendeu finalmente o que Vilma estava querendo dizer. Colocou a mão sobre o rosto e disse: Meu Deus! Ela estava grávida. O filho era meu? Amélia sabia. Sim, ela estava grávida e, sim, o filho era seu. Mas Amélia se convenceu de que a criança não era sua. Ela não conseguiria viver achando que você havia engravidado aquela criança, então preferiu esquecer o fato, mas eu e mamãe sabíamos que era seu. Vilma parou por um instante, avaliando se realmente deveria contar a verdade ao irmão, e continuou. Logo após ficarmos sabendo da morte da Júlia, mamãe procurou saber o que tinha acontecido e descobriu que a menina havia tirado a própria vida. Ela provavelmente acreditava que você a amava, mas quando você se casou, Júlia não suportou a ideia de perdê-lo e se jogou no rio, sendo encontrada por pescadores um dia depois. Ela estava grávida de 8 meses na ocasião. Jorge congelou e percebeu que Vitória se referira à criança que havia morrido no ventre de Júlia quando falou sobre a morte da avó. Mas como Vitória poderia saber disso? Ele pensou enquanto cobria o rosto com as mãos. Meu Deus, eu sou mesmo um monstro. Como pude destruir a vida daquela menina e da criança que nem teve oportunidade de nascer? Eu não mereço estar vivo, lamentou. Vilma abraçou o irmão e, aproveitando o fato de que ele já estava tonto por ação da bebida, convenceu a tentar dormir um pouco. Na manhã seguinte, Vilma aprontava Vitória para ir à missa de domingo, quando Jorge a surpreendeu aparecendo todo arrumado e dizendo que a acompanharia. Chegando à igreja, eles se sentaram e, enquanto escutavam com atenção o sermão do padre, Jorge percebeu que Vitória olhava atentamente para um canto da igreja e sussurrava algo, como se falasse com alguém. Ele estranhou o comportamento da filha e questionou. O que está olhando, Vitória? Com quem está falando? Com minha irmãzinha, pai. Ela disse que está com a mamãe. Jorge ficou sem palavras e só conseguiu pedir que ela se comportasse e prestasse atenção à missa. A cabeça do fazendeiro começou a girar e, não suportando mais, levantou-se e saiu. Procurou um lugar escondido do lado de fora da igreja e rezou pedindo que Amélia o ajudasse a entender o que estava acontecendo. Terminando a missa, Jorge pediu ao irmão que esperasse um pouco e foi até a sacristia à procura do padre. Chegando lá, percebeu que o religioso estava de joelhos, próximo a um pequeno altar, chorando baixinho. Ele pôs a mão sobre o ombro do padre e perguntou. Está tudo bem? Precisa de ajuda? O religioso olhou para cima e, com os olhos marejados, respondeu. Eu acho que estou enlouquecendo, meu filho. Tenho quase certeza de que vi a sua esposa, durante a missa. Ela estava de mãos dadas com uma menina e as duas conversavam com a Vitória. Jorge começou a tremer e buscou a primeira cadeira que viu para se sentar. Padre, eu vim aqui pedir sua orientação justamente porque a Vitória disse que estava conversando com uma menina, e que ela estava sob os cuidados de Amélia. O padre se levantou e disse com voz aflita. Parece que alguém está tentando me enlouquecer. Isso é impossível. Jorge também se mostrava agoniado. O pior é que, segundo Vitória, a menina era a irmã dela, filha de Júlia. Nesse momento, o padre cambaleou. Irmã? Como Vitória poderia saber disso? Ninguém sabia sobre a gravidez de Júlia. Joana mantinha trancado o dia inteiro e só recebia visitas minha e do médico. E quem encontrou o corpo? Minha irmã contou apenas que alguns pescadores a encontraram. O padre olhou por uns segundos antes de responder. Eu conheço e confio nos homens que a encontraram. Eles prometeram não dizer nada e eu acredito que não disseram. Porém,
Mesmo se tivessem dito algo, como saberiam que o filho era seu? E como saberiam, ainda, qual era o sexo da criança? E era mesmo uma menina? Como o Senhor conseguiu essa informação? Questionou Jorge, cada vez mais confuso com tudo aquilo. O padre Onofre se sentou em uma das cadeiras da sacristia e, consternado, respondeu. Joana ficou transtornada com a morte da filha e exigiu que médicos separassem Júlia da criança para o enterro. Não havia necessidade de tal ação, mas não conseguimos fazê-la mudar de ideia. Temendo pela saúde mental da pobre mãe, o médico acabou cedendo aos seus pedidos. Realmente era uma menina. Nada disso faz sentido, disse Jorge, levantando-se e jogando a cadeira no chão. Viu, padre, é por isso que eu não entendo esses desígnios de Deus. Eu sou o monstro e merecia morrer, não a minha mãe, não a Amélia, a Júlia e muito menos essa criança. Por que Deus é tão injusto? O padre já não escutava e olhava, assustado, para a porta. Ele se ajoelhou novamente em frente ao pequeno altar e começou a rezar o Pai Nosso repetidamente. Padre, o senhor está me escutando? O que está acontecendo? Perguntou Jorge com um olhar de espanto. O padre apontou para a porta e continuou a rezar de cabeça baixa. Jorge se virou para aquela direção e, não vendo nada, continuou a perguntar ao padre o que estava acontecendo. Ela está aqui. Amélia está aqui, eu estou enlouquecendo, disse o religioso aos prantos. Jorge olhou para a porta e nada viu. Por isso continuou a questionar o padre. Se ela está aqui, por que eu não consigo vê-la? Surpreendentemente, o padre parou de rezar e começou a falar calmamente. Nem todos estão preparados para nos ver, mas eu realmente estou aqui, meu querido. Nunca o abandonei nem deixei de orar por todos vocês. Eu escuto todas as vezes que você fala comigo e fico muito feliz com as boas notícias que me dá. Jorge olhou diretamente para o padre e, incrédulo, continuou a ouvir o que ele dizia. Você ainda tem muito a aprender, mas temos visto a sua força de vontade e as suas tentativas de mudar. Nada que você fizer apagará o seu passado, mas, com certeza, criará um futuro melhor. Entretanto, prepare-se, pois apesar de você ser responsável por suas escolhas, as escolhas alheias também interferem em seu caminho. O padre se calou e se desesperou ao perceber o que acabara de acontecer. Jorge, saia daqui e me deixe em paz, ordenou. Essas coisas só acontecem comigo quando você está por perto. Mas, padre. Não quero ouvir mais nada. Eu sou um padre e não posso fazer isso. Saia daqui. Jorge saiu da igreja, subiu na charrete e, sem dizer uma só palavra, seguiu em direção à fazenda com sua família. Capítulo 8. Tempo de morrer. Passados alguns dias após o acontecido na igreja, Vilma chegou atordoada à fazenda, subiu as escadas da frente da casa e encontrou Jorge sentado na cadeira de balanço da varanda fumando um cigarro de palha. Ela parou, retomou o fôlego e questionou o irmão. O que você fez ao padre, naquele dia, após a missa? E, sem esperar resposta, continuou. O padre Onofre pediu transferência. Dizem que algo aconteceu naquele domingo que o transtornou demais. Ele foi embora e mandaram outro religioso que chegará na próxima semana. Jorge apagou o cigarro e contou a ela tudo o que havia acontecido naquele domingo. Abismada, Vilma se sentou nos degraus da escada da varanda e, antes que pudesse dizer algo, foi surpreendida pelo capataz da fazenda. Patrão, uma de suas vacas entrou em trabalho de parto, mas tem alguma coisa errada acontecendo. Não sei se ela e o bezerro sobreviverão. Tudo bem, Tomás, eu vou até lá. Jorge se levantou, colocou o chapéu e começou a descer as escadas, mas Vilma o segurou pelo braço e, tremendo, disse.
Nós ainda não terminamos. Você precisa me explicar o que está acontecendo. Eu sei. Quando voltar, nós conversaremos. Jorge terminou de descer as escadas, montou em seu cavalo e saiu junto com o capataz. Chegando ao curral, ajudou os empregados com o complicado parto e, após horas de tentativas, o bezerro realmente não sobreviveu. Jorge, ainda atordoado com os últimos acontecimentos de sua vida, levantou-se e olhou para as mãos ensanguentadas. Fechou os olhos por um instante, limpou-as em uma toalha e disse, direcionando-se ao capataz: "Volte com o meu cavalo, pois eu preciso caminhar um pouco." "Patrão, eu não acho que seja uma boa ideia. Já está para anoitecer e o caminho de volta é longo." Em total silêncio, Jorge olhou diretamente para o empregado que, com medo do patrão, calou-se e seguiu levando o cavalo. Quando chegou à metade do caminho de volta para casa, Jorge parou à beira da estrada, observando como o céu estava estrelado. Ele começou a dar atenção aos sons da natureza e uma paz incomum tomou conta de seu ser. Desde a morte de Amélia, sentia que sua vida havia entrado em uma espiral descendente de caos e ele já não se lembrava da última vez que havia sentido paz em seu coração. De repente, percebeu um cavalo vindo em sua direção. Parou e tentou enxergar quem vinha, mas a estrada estava muito escura. Um cavaleiro misterioso desceu da montaria e começou a se aproximar. Instintivamente, Jorge levou a mão à cintura e só então percebeu que havia deixado sua arma presa à sela de cavalo. "Quem se aproxima?" gritou. Sem resposta, lembrou-se das últimas palavras de Amélia, faladas por intermédio do padre. Escolhas alheias também interferem em seu caminho. O cavaleiro se aproximou mais um pouco, retirou o chapéu e sacou um revólver da cintura, apontando para o fazendeiro. "Pensou mesmo que eu não descobriria? Eu estava na igreja naquele dia e ouvi toda a sua conversa com o padreco maluco. Aquele infeliz estava lhe acobertando esse tempo todo. Com ele, eu já resolvi." "Quem é você? O que fez com o padre Onofre?" "Fique tranquilo, o padreco está vivo. Eu não vou matar um padre, mas foi só ameaçá-lo para ele sair correndo da cidade. Agora, com você, seu desgraçado, a conversa vai ser diferente." "Quem é você?" "Eu conheço quase todos os moradores dessas redondezas e nunca o vi por aqui." "Quem sou eu?" "Eu sou o pai da Júlia, o pai da menina que você desgraçou. Trabalho viajando de cidade em cidade e só visitava a minha mulher 1 ou 2 vezes ao ano, por isso você não me conhece. Eu estava trabalhando quando fiquei sabendo que minha filha tinha se afogado. Mas o pior de tudo foi procurar a igreja em busca de consolo e descobrir que a minha menininha de apenas 12 anos estava grávida. Todos me enganaram, todos mentiram para mim." Jorge, com uma calma incomum ao seu comportamento habitual, começou a caminhar lentamente em direção ao homem. "Eu sei que o que eu fiz não tem perdão e sei que você pretende me matar esta noite e não condeno. Com certeza, eu faria o mesmo, mas só peço que não faça mal a mais ninguém. Sua esposa, o padre e o médico só queriam proteger a honra de sua filha. Se alguém merece pagar pelo acontecido, esse alguém sou eu. Eu sou um monstro, concordo com você. Sua filha não foi a única de quem abusei nem foi a mais jovem delas. A morte ainda é pouco para mim e sei que vou queimar no inferno. Eu só peço que isso acabe aqui. Por favor, não puna mais ninguém." Atordoado por tudo que estava ouvindo, o pai de Júlia apertou o gatilho e acertou o peito de Jorge. Sem nem mesmo conferir se sua vítima realmente havia morrido, montou a cavalo e foi embora sem olhar para trás. Caído no chão, Jorge olhou para cima e viu várias pessoas ao seu redor, sem conseguir reconhecer nenhuma delas. Tentou sussurrar algo, mas estava muito tonto e perdeu a consciência.
Capítulo 9. Tempo de se afastar. Após um tempo adormecido, Jorge abriu os olhos e percebeu que estava em uma espécie de quarto. Sem conseguir se mexer, só conseguiu enxergar o teto e parte da parede lateral do cômodo, ambos incrivelmente brancos e iluminados, como se recebessem o sol da manhã. Tentou chamar por alguém, mas uma incontrolável sonolência tomou conta de seu corpo e o fez adormecer novamente. Por vários dias, Jorge repetiu esse mesmo processo. Acordava, conseguia enxergar quase tudo ao seu redor, mas sempre adormecia sem conseguir chamar por alguém. Até que, um dia, voltou a acordar, mas agora estava um pouco mais forte e recuperado. Abriu os olhos e percebeu a presença de uma linda senhora sentada ao seu lado. Ela não parecia ter mais de 40 anos e expunha um sorriso iluminado e acalentador. "Quem é você?" "Onde estou?" questionou Jorge. "Que bom que despertou. Meu nome é Ana e você está em um hospital. Está aqui para se recuperar do incidente pelo qual passou." Jorge se lembrou do encontro que tivera com o pai de Júlia e rapidamente levou a mão ao coração. "Eu levei um tiro no peito, mas não sinto nada." "Você já está há algum tempo em recuperação e agora já está bem melhor." Impaciente como sempre, ele começou a se levantar e a reclamar. "Algum tempo? Há quanto tempo estou aqui? Quem está cuidando da fazenda?" Ana se levantou bruscamente e, segurando os ombros dele, repreendeu-o carinhosamente. "Você ainda está em recuperação e não pode se levantar dessa forma." Auxiliou Jorge a se sentar na cama e, calmamente, começou a lhe explicar o que realmente estava acontecendo. "Jorge, você levou um tiro no peito e está se recuperando há algumas semanas." "Tudo bem, mas como é que eu sobrevivi?" "Eu levei um tiro e deveria estar morto." "Querido Jorge, a vida é eterna. É por isso que você sobreviveu." "O que você quer dizer com isso?" "Que mesmo desencarnando, você continua vivo." "Desencarnando? O que quer dizer isso?" "Você quer dizer que eu morri?" questionou Jorge angustiado. Sem responder a esta última pergunta, Ana olhou para a porta e fez um sinal com a cabeça, como se pedisse que alguém entrasse. Ao olhar para aquela direção, Jorge se deparou com sua bela esposa Amélia entrando no quarto. Surpreendido, começou a chorar, percebendo que realmente havia desencarnado. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. "Meu Deus, eu realmente morri. Mas onde estou? Eu não deveria estar no inferno." Amélia se aproximou e, segurando as mãos dele, falou delicadamente. "Meu amado, você desencarnou, mas não precisa ir para inferno algum. Você pode ficar aqui, restabelecer-se e continuar sua vida de aprendizado junto àqueles que o amam." Olhando nos olhos dela, Jorge disse: "Amélia, eu a amo tanto. Tenho tanta coisa para lhe dizer, tantas desculpas para pedir. Nós teremos muito tempo para conversar, mas as desculpas são desnecessárias, pois eu não tenho nada a perdoar. O padre Onofre tinha razão, você é muito melhor do que eu." "Não, eu não sou. Apenas aprendi algumas coisas que você logo aprenderá." Jorge sorriu e, voltando a se dar conta de que estava desencarnado, questionou: "A minha mãe e o meu pai também estão aqui. Quando eu posso vê-los?" Desconcertada, Amélia passou as mãos nos cabelos dele e, após uma pequena pausa, respondeu: "Querido, sua mãe e seu pai não podem estar com você agora, pois você ainda não está em condição de vê-los e nem eles a você." "Por quê?" "Querido, mais tarde nós poderemos conversar melhor. Agora você precisa voltar a descansar." "Não, eu não quero descansar." "Onde estão os meus pais?" "Seus pais não encararam tão bem o desencarne e ainda estão presos a questões materiais, por isso estão em outro lugar."
Jorge se levantou da cama ainda cambaleante e começou a gritar desesperado. Eles estão no inferno. Por que eles estão no inferno e eu não? Meu pai, eu até entendo, mas minha mãe era uma santa. Por que ela está no inferno? Ana e Amélia o seguraram pelos braços, fazendo-o voltar a se sentar na cama. Tentando acalmá-lo, Ana explicou. Eles não estão no inferno. Ao desencarnar, todos têm a oportunidade de se arrepender de seus equívocos e seguir em frente, mas nem sempre conseguem se desapegar da culpa e do ressentimento, o que os levam para as chamadas zonas umbralinas ou de refazimento, onde encontram pessoas que possuem sentimentos similares. Sua mãe sempre foi uma pessoa de bom coração e, assim como você, foi recebida neste hospital, mas ela teve uma reação de revolta semelhante à sua e foi à procura de seu pai que, por ainda nutrir muito ódio e orgulho, vaga em zonas de refazimento. Além disso, ela se culpa pelos erros cometidos por seus filhos. Jorge começou a ficar tonto, mas se segurou na cabeceira da cama. Erros cometidos pelos filhos dela. Você está brincando comigo? Você quis dizer erros cometidos por mim. Jorge, você não pode resumir toda a sua vida aos equívocos que cometeu. Mesmo que não queira enxergar, você também fez muitas coisas boas, disse Amélia com carinho. Você realmente é uma santa. Eu não sou santa, também cometi equívocos. A diferença é que não me culpo por eles, porque fiz o que achava ser correto à época. Você faz parecer fácil. Não, não é fácil, mas é possível e, principalmente, recompensador. Ao desencarnar, eu também fiquei abalada, mas entendi que a vida continua e que o distanciamento daqueles a quem amo é temporário. Cada um tem o seu tempo e, quanto mais fortalecido estiver, mais poderá auxiliar aqueles que você ama. Se entregar ao sofrimento não ajudará seus amores, pelo contrário, só o impossibilitará de auxiliá-los. E a Júlia? Onde ela está? Amélia baixou a cabeça e apertou os olhos, como se não quisesse responder aquela pergunta. Entendendo que Júlia estava em condições semelhantes às de seus pais, Jorge foi tomado por uma culpa imensa e começou a gritar de forma descontrolada. Eu não mereço ser cuidado. Não mereço ficar bem e mereci ser baleado. Eu destruí tantas vidas. Como posso estar aqui? Percebendo o descontrole dele, Ana gesticulou para Amélia pedindo que ela se afastasse por um momento. Jorge, eu sei que tudo isso pode parecer confuso agora, mas existe um motivo para você estar aqui. Além de irmãos de luz que o amam terem pedido por você, em seus últimos anos encarnado você demonstrou arrependimento por muitos de seus equívocos e conseguiu mudar sua forma de agir. Assim, diante de todas as suas ações para melhorar-se e da conscientização dos próprios erros, você mereceu estar aqui. Tomado pela culpa, Jorge já não ouvia os apelos de Ana. Levantou-se novamente e, sentindo uma dor alucinante no peito, percebeu que estava sangrando no mesmo local onde levara o tiro. Não precisa ser assim, você pode ficar aqui, disse Amélia tentando acalmá-lo. Não importa o que fez, e sim o que fará daqui para frente. A culpa não apagará o passado, ela só lhe fará sofrer. Jorge não deu atenção às palavras dela e, cambaleando, saiu do quarto. Passou por entre várias macas até que enxergou Ana à sua frente a dizer-lhe: Jorge, você tem a liberdade de ir embora se quiser, mas lembre-se de que não é necessário. Você pode ficar aqui, porque o Pai é misericordioso e para ele não há necessidade de punição, mas de perdão. Ele ouviu as palavras de Ana, mas começou a ficar muito tonto e desmaiou. Gratidão a você, que compartilha, que deixa o seu gostei, e o seu comentário nos vídeos. O seu apoio é o meu maior incentivo. Capítulo 10. Tempo de buscar. Apesar da tristeza por parte da família,
Ninguém realmente ficou surpreso com a morte de Jorge. O delegado da cidade tentou descobrir quem havia cometido o assassinato, mas com o tempo desistiu, pois, assim como o pai, o jovem fazendeiro havia acumulado muitos inimigos durante a vida. Vilma e o esposo continuaram a cuidar de Vitória e, com a ajuda de Aguinaldo, passaram a administrar a fazenda. Vitória continuava a ver e conversar frequentemente com sua mãe, em estado de vigília. Em uma noite, ela acordou e encontrou Amélia sentada ao seu lado na cama e exclamou: "Mãezinha! Minha pequena Vitória, mamãe quer apresentá-la a um amigo que vem lhe acompanhando desde antes de você nascer. O nome dele é Otávio e ele vai estar sempre ao seu lado, junto a outros amigos seus." Otávio surgiu à frente da menina e lhe disse com um sorriso calmo e encantador: "Olá, meu anjo. Lembra-se de mim?" Vitória balançou a cabeça afirmativamente e disse: "Lembro de você, mas não de tê-lo visto antes. Este é seu mentor." "Você se lembra dele porque sempre esteve ao seu lado", disse Amélia, sorrindo. Otávio se sentou ao lado da menina e disse carinhosamente: "Minha pequena, eu estou ao seu lado desde antes do seu nascimento. Nós estivemos bem juntinhos nos seus 2 primeiros anos, mas, daí em diante, achamos melhor que sua mãe a guiasse. Eu não me afastei, mas foi importante que você e sua mãe estivessem mais próximas nesses últimos 2 anos." Amélia sorriu e falou, acariciando os cabelos de Vitória: "A mamãe vai se ausentar por um tempo, mas o Otávio vai sempre trazer notícias minhas para você e as suas para mim." Vitória não entendeu muito bem por que a mãe precisaria se ausentar, mas se despediu sem reclamações. No dia seguinte, a menina correu para contar à tia Vilma tudo o que ocorrera naquela noite. Vilma era a única que acreditava nela e, para evitar críticas e desconfortos, era a única para quem Vitória contava sobre suas conversas com a mãe. Vilma não via ou falava com os espíritos como a sobrinha, mas tinha uma grande percepção energética. Ela conseguia perceber a mais tênue mudança vibratória em um local, fato que muitas vezes os incomodava. Em uma manhã chuvosa de domingo, todos na fazenda se aprontavam para ir à igreja, quando Vilma começou a se sentir extremamente incomodada. Uma sensação ruim tomava conta de seu corpo e mente, e ela tentou não se deixar envolver, mas percebeu que havia algo errado. Começou a andar pela casa de forma descontrolada, assustando a todos. Chegando à varanda, parou em frente à cadeira de balanço, local onde Jorge costumava passar seus momentos de descanso, quando encanado. De repente, começou a se sentir fraca e desmaiou. Abriu os olhos e, mesmo caída, percebeu que algo estava bem diferente. Uma névoa escura e densa cobria toda a varanda e, apesar de o sol ter acabado de nascer, o céu estava escuro como se fosse noite. Ela começou a ouvir um choro constante e agudo, olhou para os lados e viu sua mãe caída aos pés da cadeira de balanço, chorando copiosamente. Tentou se levantar para alcançá-la, mas não conseguiu e começou a gritar em desespero. De repente, ouviu uma voz feminina, serena e calma ao seu lado, a lhe dizer: "Não se desespere, minha querida. Sua mãe sofre por não conseguir encontrar e ajudar o seu irmão." Vilma tentou enxergar de onde a voz se originava, mas não conseguia. Entendeu que sua mãe e o irmão precisavam de ajuda, mas como poderia ajudá-los se estava do lado material da vida? Então ouviu aquela voz serena novamente: "O que você pode fazer é orar por eles. Não desista e acredite." Nesse momento, a voz feminina se calou e ela ouviu outra voz, ao longe, agora masculina. Reconheceu nela a voz do padre Onofre, que dizia: "Acorde, Vilma. Estou aqui para ajudá-la." Ela foi acordando devagar e percebeu estar nos braços do padre. "Pensei que estivesse louco, mas, mesmo assim,
Ouvi quando me pediram em sonho para que eu viesse até aqui. Que bom que acordou, Vilma, disse o religioso com um meigo sorriso. Minha mãe está aqui, padre. Ela está aqui e está sofrendo. O que eu faço? Faço o que lhe pediram. Ore. Como o senhor sabe o que me pediram? Não me pergunte, Vilma. Nem eu sei responder porque falo certas coisas. Tudo bem, eu entendo. Antes de morrer, Jorge me contou sobre o que aconteceu na igreja, antes da sua partida, meu bom padre. Ajudando-a a se levantar, Onofre baixou a cabeça e respondeu. Vilma, por favor, não me chame de padre, pois eu não estou mais no exercício do sacerdócio. Toda aquela confusão com o Jorge e, depois, infelizmente, com o pai de Júlia, me fez refletir muito sobre fatos reiterados que vinham acontecendo já há algum tempo. Eu tentei me manter fiel ao meu ofício, mas tinha dúvidas sobre minha própria sanidade. Como poderia pregar aos fiéis sobre o céu e o inferno e sobre o dia do juízo final se nem mesmo eu acreditava mais nisso? Pensei em estar louco ou até possuído e meus superiores acharam melhor me afastar da igreja. Tudo ficou mais confuso há uns dias, quando comecei a ouvir uma voz que me repetia, noite após noite, que eu deveria voltar aqui. No início, tentei ignorá-la, mas acabei cedendo e, ao chegar, encontro-a desmaiada na varanda, chorando e repetindo o nome de sua mãe. Eu realmente devo ter enlouquecido. Acalme-se, padre. Eu também estou confusa com tudo isso. Além disso, o senhor, mais do que ninguém, sabe que eu sou a última pessoa que poderia lhe julgar. Depois de tudo que já lhe disse sobre as sensações estranhas que sempre tive, o senhor sabe que pode confiar em mim. Afinal, se o senhor é louco, o que eu seria? O padre olhou para o céu e, num tom de desespero, suplicou. Meu Deus, tenha piedade deste seu humilde servo que não está entendendo o curso de sua vida. Não se angustie, padre. Eu tenho certeza de que todas as respostas chegarão no momento certo, acalmou a mulher e, tentando mudar de assunto, perguntou. O que o senhor disse sobre o pai da Júlia? É uma longa história, mas nós precisaremos conversar melhor sobre este assunto, pois acredito que ele esteja relacionado à morte do seu irmão. Porém, não o faremos agora, porque você precisa descansar. O marido de Vilma chegou à varanda naquele momento. Tendo ouvido a última parte da conversa e, vendo-a um pouco pálida, perguntou. O que está acontecendo? Ela está bem, padre. Será que precisamos chamar um médico? Não precisa, eu estou bem, respondeu Vilma e logo questionou. Mas, e a missa? Pelo horário não há mais tempo, minha querida, disse o marido. A família desistiu de ir à igreja naquele dia e convidou o amigo Onofre para passar alguns dias na fazenda. Capítulo 11. Tempo de prantear. Após ter desmaiado no hospital onde fora atendido, Jorge acordou em um local frio e escuro. Ele escutou o som do vento que uivava ao passar entre as encostas e tentou identificar onde estava, mas uma neblina densa o impedia de enxergar mais que poucos metros à sua frente. O chão era lamacento e difícil de caminhar, mas ele se levantou, tentou se limpar o máximo que pôde e começou a caminhar sem saber exatamente qual direção tomar. Após caminhar por várias horas, Jorge ouviu passos a segui-lo e tentou andar mais rápido, mas os passos pareciam estar cada vez mais próximos. Por um momento, ele relembrou a sensação que teve antes de seu encontro com o pai de Júlia e desistiu de continuar fugindo, virou-se e tentou enxergar quem se aproximava. Viu um rapaz jovem e alto, surpreendentemente bem vestido e limpo, para aquele local. O rapaz parou e, olhando diretamente para os olhos de Jorge, começou a falar. Olá, meu caro. O que faz por aqui? Você está muito longe de casa, não é?
Quem é você e onde estou? Perguntou Jorge. Você está em terras esquecidas. Nem aqui nem lá. Nem certo e nem errado. Você está em lugar nenhum. Aqui vai ficar sozinho, pois foi abandonado por todos. Você não se enquadrou nas regras e limites dos certinhos, então foi jogado aqui para ser comido por lobos. Mas, se quiser, há outros lugares para ir. Você pode ir para onde eu estou indo. Lá existem muitos como você. Jorge não entendeu muito bem o que aquele homem disse, mas acreditou que suas intenções não eram boas. Uma coisa que ele aprendera a fazer durante a vida foi ler as intenções nos olhos de seus adversários. Não, muito obrigado. Prefiro ficar aqui. Se mudar de ideia, pense em mim e eu virei até você para o seu auxílio. Sei que você me chamará, porque logo terá fome, frio e cansaço. E eu, ao contrário dos certinhos, não sou hipócrita e não o abandonarei. Antes que pudesse responder ao homem, ele já havia ido embora e Jorge escutou uma voz, mas não conseguia distinguir de onde vinha. Não o abandonaremos, Jorge. Basta querer e nós estaremos ao seu lado. Ele ficou confuso, irritado e começou a gritar. Me deixem em paz. Eu quero ficar sozinho. Quero morrer sozinho. Me deixem em paz. Correu até uma espécie de caverna e se abrigou em um canto apertado, tentando se aquecer, e ali adormeceu. Após algum tempo de descanso, começou a ouvir vozes, várias delas, e percebeu outras pessoas vagando próximo dali. Com medo de quem poderiam ser, escondeu-se e as observou de longe. Eram duas mulheres e um homem, sendo que uma das mulheres estava quase nua e tinha marcas por todo o corpo, mas nem parecia se importar com suas condições. A outra mulher chorava muito e repetia o tempo todo. Onde está o meu filho? Quem pegou o meu bebê? O homem caminhava logo atrás das mulheres, mas não parecia estar com elas. Ele estava todo sujo e esfarrapado, magro e despenteado. Logo os três desapareceram no horizonte. Os dias e as noites não eram muito diferentes entre si, era difícil contabilizar a passagem do tempo. A fome e o frio eram intensos e Jorge já não conseguia dormir. Não que sentisse menos sono, mas o medo de que alguém o surpreendesse enquanto estivesse descansando fazia dormir cada vez menos. De vez em quando apareciam pessoas caminhando, arrastando-se, chorando e gritando. E, por mais que se sentisse sozinho, ainda não conseguia compreender o que estava acontecendo e preferia se manter escondido e afastado de todos. Jorge já havia perdido a noção de tempo, não sabia se estava ali há dias, semanas, meses ou anos. A dor no peito, no local em que fora baleado, era constante, mas ele já havia se acostumado com ela e, às vezes, até se esquecia do ferimento. Um dia, enquanto se escondia de pessoas que vagavam por ali, observou um senhor idoso que andava com dificuldade pelo chão lamacento e se lembrou de seu pai. Mesmo sem nunca ter tido um relacionamento afetivo com o genitor, um sentimento de saudade bateu em seu coração e decidiu tentar ajudá-lo. Porém, na hora em que o homem o viu, começou a gritar. Saia daqui! O que você quer? Quer me roubar? Ninguém vai me roubar. Eu sei o que você quer. As minhas terras e o meu dinheiro, mas desista, pois é tudo meu. Jorge não entendeu a reação do senhor e se afastou com medo de que seus gritos chamassem a atenção de outros. Passado mais algum tempo, sentado em sua caverna que na verdade era apenas um pequeno buraco em um barranco, Jorge observou uma jovem de cabelos longos, que tentava correr pela lama. Ela dava alguns passos, parava e olhava para trás como se estivesse sendo perseguida. De repente, a jovem tropeçou no próprio vestido, um longo vestido vermelho que um dia deve ter sido muito bonito e caro, mas agora eram apenas farrapos imundos.
Ao ver a jovem caída e chorando, ele teve um impulso de ajudá-la, mas se lembrou da reação do senhor que tentara acudir e desistiu. Manteve-se distante e começou a admirar as feições da jovem mulher que, apesar de estar suja e despenteada, ainda mostrava traços muito bonitos e delicados. Ele começou a pensar nos dias de farra e se lembrou de que há tempos não tinha uma mulher em seus braços. Ela não era tão jovem quanto as meninas pelas quais se sentira atraído quando encarnado, mas não parecia ter mais de 18 anos de idade. Por um momento, pensou novamente em ir até ela, quem sabe uma companhia feminina não deixasse seus dias menos doloridos. Quem sabe um pouco de prazer carnal não o faria esquecer-se da fome e do frio. Mas, antes mesmo que se levantasse, a jovem começou a gritar. Eu desisto. Estou com fome, estou com frio e faço o que você quiser, mas venha me buscar. Nesse momento apareceu o mesmo jovem que o havia abordado tempos atrás e Jorge se deu conta de ter se esquecido daquele encontro que parecia ter ocorrido há muito tempo. O jovem se aproximou da moça e, passando a mão nos cabelos dela, olhou-a e perguntou. Você fará qualquer coisa? Tem certeza? Ela balançou a cabeça em um sinal positivo e ele a pegou nos braços. O rapaz olhou em direção ao local onde Jorge se escondia, como se soubesse que ele estava ali, e levou a moça embora em direção ao horizonte. Ela é a louca. Eu prefiro ficar sozinho, pois assim ninguém me machuca e, principalmente, eu não machuco ninguém, pensou Jorge. Mais uma vez sozinho, entregou-se ao cansaço e adormeceu. Nota: o sentimento de culpa, revolta e incompreensão levam nossos irmãos desencarnados para lugares em que estes sentimentos se fazem presentes. Se um desencarnado se julga merecedor do inferno, ele buscará, mesmo que inconscientemente, esse local para pagar por seus pecados. Capítulo 12. Tempo de guerra. Passaram-se muitas semanas. De vez em quando, Jorge assistia à mesma cena. Alguém implorava por auxílio e era resgatado. Nem sempre era o mesmo jovem que aparecia para o resgate, às vezes era uma senhora, às vezes um senhor. Um dia, em um momento desesperador de fome, frio e dor, ele começou a se lembrar da família e seu peito parecia que ia explodir. Jorge se rendeu e sussurrou bem baixinho. Tudo bem, pode vir. Eu não presto para nada mesmo. Nada que fizerem comigo vai ser pior do que o que estou passando agora, nem pior do que eu realmente mereço. Não demorou muito tempo e ela percebeu que estava sendo observado por uma mocinha de, no máximo, 12 anos de idade. Ela vestia roupas vulgares e tinha o rosto pintado, típico das mulheres que viviam no bordel que ele frequentava em sua época de noitadas. Jorge olhou mais diretamente para aquele rosto e a reconheceu. A menina era ninguém mais, ninguém menos que Júlia. Ela se aproximou e se abaixou ao lado dele, dizendo: Olá, meu amor. Finalmente eu o encontrei. Júlia? O que faz aqui? Por que está vestindo essas roupas? Ele perguntou espantado. Estas roupas? Qual o problema com elas? Você não é assim. Está parecendo uma. Uma o quê? Interpelou Júlia. Olhe para você, imundo e vestindo farrapos. Eu, pelo menos, estou limpa e vestida. Você quer ajuda ou não? Você é que veio me ajudar? Por quê? Na verdade, meu chefe veio lhe ajudar. Eu apenas o acompanhei para que você visse um rosto amigo e se sentisse menos incomodado. Você, um rosto amigo? Eu pensei que me odiasse depois de tudo que fiz. Eu realmente deveria odiá-lo. Afinal, você me disse que gostava de mim e depois se casou com outra. Mas, de verdade, eu não consigo porque o amo e sempre amei. Tirei minha vida porque não fazia sentido viver sem você, mas aí descobri que continuaria vivendo aqui sem sua presença.
Agora acabou o sofrimento e nós poderemos estar juntos. Juntos. Mas você é uma criança. Criança. Você não pensou nisso quando se deitou comigo. Além disso, não importa o que eu era. Já se passaram muitos anos e, apesar de eu ainda ter a mesma aparência, não sou mais uma criança. Júlia estendeu a mão a Jorge que, cansado demais para discutir ou argumentar, segurou-a e se levantou. Apoiado na pequena Júlia, seguiu em direção ao jovem rapaz que os esperava. Olá, Jorge. Eu sei que você está cansado demais para caminhar. Então nós o levaremos até a nossa casa. Jorge entrou em uma espécie de carruagem e, sem reparar muito em nada, deitou-se e adormeceu. Quando Jorge acordou, percebeu que estava em um quarto pequeno e relativamente limpo. Não se parecia em nada com o hospital onde havia sido atendido tempos atrás, mas era melhor do que o buraco em que vivia. Sentou-se na cama e percebeu que estava vestido com roupas limpas, parecidas com as que usava quando encanado. Júlia, que o observava, aproximou-se e disse: Que bom que acordou, meu amor. Mateus o espera. Quem? O meu chefe. Foi ele quem o resgatou do lugar imundo onde você vivia. Jorge se levantou e seguiu Júlia, passando por um longo corredor cheio de portas em ambos os lados. Eles chegaram a uma sala parecida com um escritório e Mateus estava sentado atrás de uma grande mesa, sobre a qual repousava um prato cheio de uma espécie de sopa. O anfitrião olhou diretamente para ele e falou: Sente-se e coma. Depois conversaremos. Jorge não pensou duas vezes, pois sua fome era desesperadora. Não conseguiu identificar muito bem do que a sopa era feita, mas, como sua mãe sempre dizia, a fome é o melhor tempero para a comida. Depois de esvaziar o prato, olhou para Mateus e falou: Eu sei que é você quem manda aqui, respeito isso, mas eu preciso saber o que tenho de fazer para ser recebido em sua casa. Minha casa? Você está sendo recebido em minha cidade. Há muito mais além desta residência. Mateus se levantou, abriu as janelas do cômodo e Jorge percebeu que existiam outras construções ali, formando um pequeno vilarejo cercado por muros altos. Ficou admirado com o lugar que, apesar de menor, mais escuro e sujo, era parecido com a cidade que costumava frequentar quando estava encarnado. Ele então repetiu a pergunta: O que eu tenho de fazer? Sei que tudo isso não sairá de graça. Mateus colocou a mão sobre os ombros dele e disse: Calma, Jorge. Antes de eu lhe dizer o que quero, preciso saber o que você quer. Jorge pensou sobre o que acabara de ouvir e, mesmo desconfiando que as intenções de Mateus não eram tão bondosas, respondeu: Quero saber da minha família. Tanto dos que ainda estão vivos, quanto daqueles que morreram. Sua esposa, como você já verificou com seus próprios olhos, vive com os seguidores do Cristo, os certinhos, como alguns aqui costumam chamar. Nesse momento, Júlia, que até então estava em silêncio ao lado da porta, irritou-se e começou a falar, cheia de cólera. Por que quer saber daquelazinha? Eu é que fui buscá-lo na lama. Sem dizer uma palavra, Mateus olhou diretamente para Júlia, que baixou a cabeça pedindo desculpas. Mateus se sentou e continuou. Sua primeira filha, como você também já deve saber, vive junto com sua esposa Amélia. Nesse momento, ouviram um soluço vindo de Júlia. Mateus se levantou e gritou: Eu estou farto da sua fraqueza. Você deveria ter pensado antes de fazer o que fez, agora é tarde. Vá. Você já deveria estar trabalhando. Há muito o que fazer, vá agora. Jorge pensou em defender Júlia, mas, com medo de piorar a situação, calou-se. Mateus se sentou novamente e continuou. Onde estávamos?
Ah, sua linda família feliz, disse Mateus com tom de ironia. Sua mãe ainda vaga à sua procura. Tentei convencê-la a me seguir, mas ela não confia em mim. Quem sabe agora que você está aqui, ela não decida se juntar a nós. Seu pai, este nem aqui consegue permanecer. Parece ter enlouquecido. Como sabe de tudo isso? Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Eu tenho olhos e ouvidos em todos os lugares. Continuando. Aqueles que estão vivos, vivem muito bem sem você. Após ficarem viúvos, ambos, seu irmão Agnaldo e sua irmã Vilma, decidiram criar sua filha como se fosse deles e, como eu disse, estão muito bem sem você. Apesar de ter percebido o sarcasmo na voz de Mateus, Jorge acreditou em tudo que acabara de ouvir e decidiu fazer a pergunta que tanto temia. Há quanto tempo eu morri? Mateus deu mais um sorriso sarcástico e respondeu. Basta eu dizer que sua filhinha já tem a idade de Júlia, quando você a deflorou. Ela provavelmente deve ser tão atraente quanto Júlia era. Jorge arregalou os olhos e se levantou bruscamente. Não ouse insinuar algo desse tipo, seu. Antes que pudesse concluir a frase, Mateus o olhou diretamente e disse com voz firme. Bom, agora podemos conversar sobre o que quero e, se tudo der certo entre nós, talvez eu consiga que você faça uma visita à sua irmã e, quem sabe, à sua filhinha linda. A situação era extremamente desconfortável para Jorge, pois era a primeira vez que se via como oprimido e não como opressor. Percebeu que se quisesse permanecer ali teria de aceitar o fato de que Mateus era quem dava as ordens e que, ao contrário do que acontecia quando encarnado, agora ele era o subalterno. Seus instintos mais profundos diziam para se impor diante daquele homem, afinal quem Mateus pensava ser para falar daquela forma. Mas Jorge estava cansado demais para brigar e, no fundo, acreditava que merecia ser punido por tudo que havia feito. Talvez, aquela situação fosse a justiça se fazendo presente, pensava. Tudo bem. O que vai querer de mim? Percebendo os sentimentos conflitantes de Jorge, Mateus se levantou e, aproximando-se calmamente, respondeu. Eu percebo e entendo quanto se sente estranho por não ser mais a voz ativa. Não se preocupe, pois não pretendo subjugá-lo, mas você precisa aceitar que aqui quem manda sou eu. Além disso, o que você terá de fazer não é nada demais, apenas quero que continue fazendo o que faz de melhor. Quero que me auxilie a coordenar um grupo de trabalhadores que acompanham encarnados que, como você, têm gosto refinado por mulheres. Você está falando sobre abusar de jovens como a Júlia? Eu não posso, pois estou tentando mudar. Faz anos que tento não pensar nisso e agora você quer que eu incentive outras pessoas a fazerem o mesmo. Por que você está aqui? Por que não ficou com sua linda esposa? Jorge não sabia o que responder e permaneceu em silêncio. Mateus sorriu e, colocando a mão sobre o ombro dele, continuou. Você não ficou com eles porque não pertence àquele lugar. Durante toda a vida tentaram convencê-lo de que seus pensamentos e atitudes eram errados, mas você nunca forçou nenhuma daquelas meninas a ficar com você. Elas também queriam aquilo. Olhe para Júlia, ela não só quis, como ainda o quer. Jorge pensou em argumentar, mas já não tinha forças para isso. Por mais que soubesse que o que fizera era errado, ele realmente estava cansado de lutar contra seus desejos. Mas por que eu? Você deve ter outras pessoas que possam fazer esse trabalho. Talvez alguém que já trabalhe para você tenha alguma experiência no que deve ser feito. Não há ninguém com maturidade suficiente para isso. O meu homem de confiança para isso, infelizmente, eu perdi há muitos anos. Tentei colocar outros nesse cargo, mas nunca deu certo. Além disso, eu já lhe observo há muito tempo, desde antes do seu desencarne.
Sei do que você é capaz. E o seu homem de confiança? Como perdeu? Não quero e não vou falar sobre isso com você, disse Mateus com voz irritada. E então, aceitará ou não a minha proposta? Acho que não tenho muitas opções, não é? Ótimo. Agora venha. Preciso apresentá-lo aos seus companheiros de trabalho. Mateus e Jorge saíram do escritório e seguiram até uma ampla sala na entrada da casa, onde aproximadamente 10 homens os esperavam. Eles não vestiam farrapos como aqueles que o Jorge usava antes, mas estavam sujos e mal vestidos. Todos se mantinham de cabeças baixas, evitando olhar diretamente para Mateus. Jorge também percebeu que tinham movimentos erráticos e mal conseguiam controlar o tremor das mãos. Bom, Jorge, aqui estão apenas alguns dos que você guiará. Não se preocupe com a aparência e o modo como agem. Eles ficam assim quando estão com sede. Sede? Eles não têm água para beber? Mateus riu e respondeu. A sede que eles têm não é de água, e sim dos fluidos emanados dos prazeres da carne. Mateus se aproximou de um deles, abraçou-o e começou a sussurrar algo em seu ouvido. Jorge não compreendia muito bem o que estava acontecendo, mas percebeu que Mateus parecia emanar uma névoa escura em direção ao homem, que parou de tremer expressando uma feição de alívio e prazer. Jorge, aqui é seu lugar, disse Mateus se virando para ele e pegando em sua mão. Jorge sentiu algo muito estranho. Era como se o toque das mãos de Mateus o fizesse relembrar o que sentia quando estava encarnado e ainda se rendia aos desejos mais inadequados. Ele até pensou em resistir, mas desistiu e se entregou à sensação de prazer. Percebendo a entrega de Jorge, Mateus largou suas mãos, dizendo: Ainda disposto a trabalhar para mim? Sim, mas eu não tenho a menor ideia do que terei de fazer. Não se preocupe, Pedro lhe auxiliará. Ele é um dos meus trabalhadores mais experientes e dispensará um pouco de tempo para lhe ensinar o ofício. Se é tão experiente, por que essa posição de comando não foi dada a ele? Digamos que Pedro seja meu capataz. Isso significa que você e os demais líderes respondem diretamente a ele e ele responde a mim. Mateus explicou que Jorge e seus homens acompanhariam encarnados com comportamentos sexuais moralmente impróprios, coletando as energias emanadas por eles. Eram vários grupos como aqueles, os quais acompanhavam assassinos, ladrões e alcoólatras. Um desses grupos era composto apenas por mulheres e acompanhava encarnadas que se vendiam em bordéis do plano material. Os fluidos energéticos coletados pelos trabalhadores eram usados para manter o vilarejo onde moravam e tudo o que havia nele, casas, roupas, alimento, etc. Na época em que ainda era um mero trabalhador, Mateus fora braço direito de seu mestre, que o ensinou tudo o que sabia. O que o mestre não imaginava era que, após aprender os processos de manipulação de fluidos, Mateus armaria um motim no vilarejo, conseguindo depô-lo para tomar sua posição. Agora Mateus evitava cometer o mesmo erro, não ensinando a ninguém o que sabia. No início, Jorge fazia o seu trabalho com certo receio, mas, com o tempo, já não se incomodava mais. Como líder, não era obrigado a estar ligado diretamente às situações vividas pelos encarnados, mas passou a participar e a gostar de tudo o que acontecia. Mateus viu o progresso dele com bons olhos e, após ter certeza de que não perderia seu servidor fiel, decidiu cumprir a promessa de levá-lo para ver sua família encarnada. Capítulo 13. Tempo de abraçar. Levar Jorge até seus familiares não dependia apenas da vontade de Mateus, visto que no plano espiritual é necessário haver uma sintonia energética para que a aproximação seja percebida. Assim, Mateus havia pedido que Pedro fosse até a fazenda de Jorge para verificar como andava o nível vibracional dos encarnados que viviam lá. Na ocasião,
Pedro só conseguiu chegar até a varanda da casa-sede, pois a harmonia e o equilíbrio dos encarnados que habitavam aquele lugar mantinham um nível vibracional destoante do dele, dificultando que ele ou qualquer outro espírito pouco esclarecido se aproximasse. Entretanto, após algumas tentativas frustradas de Pedro de adentrar a casa, ele foi recebido por Otávio, mentor de Vitória. Por que insiste, Pedro? Enquanto os encarnados desta casa se mantiverem em equilíbrio, você continuará fracassando, disse Otávio. Como sabe meu nome? Quem é você? Retrucou Pedro com irritação. Eu sei quem você é e para quem trabalha. Sou guia de um dos moradores desta casa e tenho assistido suas tentativas frequentes para adentrar este lar. Se você é um dos certinhos, por que eu estou lhe vendo agora? Na condição em que se encontra, você não é capaz de alcançar o nosso nível vibracional, mas nós conseguimos chegar até o seu. Hoje eu me fiz presente para você porque quero que leve um recado ao seu chefe. Acha que sou seu garoto de recados? Questionou Pedro, com um ar de sarcasmo. Como eu disse anteriormente, enquanto os encarnados desta casa se mantiverem em equilíbrio, vocês não conseguirão entrar. Entretanto, Jorge terá autorização para uma visita. Antes que Pedro pudesse dizer qualquer outra coisa, Otávio desapareceu. Irritado, ele retornou ao vilarejo e deu o recado a Mateus. Passados alguns dias, Mateus pediu que Jorge o acompanhasse em uma caminhada fora dos limites do vilarejo e eles seguiram por uma estrada escura até uma porteira. Lembra-se deste lugar? Questionou Mateus. Meu Deus, disse Jorge ao reconhecer a entrada de sua fazenda. Deus. Ele não está aqui, disse Mateus com ironia. Você terá apenas 1 hora para ficar aqui. Ah, e não se preocupe, pois Vitória não está em casa. Você não correrá o risco de encontrá-la. Jorge olhou para Mateus como se não estivesse entendendo o que ele acabara de dizer. Então, este explicou. Eu sei que tem medo de encontrar sua filha, pois ela já não é mais a pequena criança que você conheceu, disse Mateus, tentando parecer compreensivo. Entendo o seu medo de olhar para ela e não a enxergar como filha, e sim como uma mulher. Mas não se preocupe, pois ela está estudando. Jorge adentrou a fazenda e logo visualizou sua cadeira de balanço na varanda de casa, onde costumava descansar quando estava encarnado. Surpreendeu-se com o fato de não ver outros desencarnados por ali, já que estava acostumado a sempre encontrá-los em qualquer lugar, vagando em sofrimento ou tentando se aproximar dos encarnados. Subiu as escadas da entrada principal e entrou na sala de estar, onde Vilma bordava alguns tecidos, enquanto Aguinaldo, já de cabelos grisalhos, lia o jornal. Com a entrada de Jorge, Vilma parou o que estava fazendo e respirou fundo. Você sentiu isso? Perguntou. Uma brisa gelada que entrou pela porta. Está doente, Vilma. O dia está ensolarado e não há vento algum. Olhe as árvores lá fora, as folhas nem sequer se movem, respondeu Aguinaldo. Vilma tentou esquecer a sensação, mas ficou incomodada demais. Jorge se aproximou e tentou acariciar-lhe o rosto, fazendo com que ela começasse a chorar. Está tudo bem, minha irmã? Por que está chorando? Questionou Aguinaldo preocupado. Você não está sentindo? Não sei explicar como, mas eu acho que o Jorge está aqui. Pare com isso, Vilma, está enlouquecendo. Jorge, com lágrimas nos olhos, desabafou, mesmo sabendo que ninguém poderia ouvi-lo. Minha querida irmã. Graças a Deus, você não pode me ouvir ou me ver, pois ficaria decepcionada em saber no que me tornei. Nunca fui uma boa pessoa, mas consegui me tornar um monstro ainda maior. Nesse momento, Vitória entrou pela sala, surpreendendo a todos. O que faz aqui, Vitória? Você deveria estar em aula, disse Aguinaldo. Sim, meu tio,
Mas o Otávio me avisou que papai estava aqui em casa, respondeu ela, olhando diretamente para Jorge. Você é tão louca quanto sua tia. Cansei de discutir com vocês, reclamou Agnaldo, saindo da sala. Olá, papai, senti sua falta, disse Vitória se aproximando de Jorge. Ele olhou para a mocinha, agora com 14 anos, e foi como se tivesse voltado no tempo, pois parecia estar enxergando Amélia quando jovem. Os mesmos longos cabelos loiros, olhos azuis e os traços delicados de sua mãe. Você pode me ver, minha filha. Como? Não se lembra, papai? Desde pequena, consigo ver pessoas que já faleceram. Mamãe ainda vem me ver de vez em quando e eu vejo e converso com o meu mentor, o Otávio. Eu já vi, mas nunca havia conversado com alguém que ainda não tivesse aceitado o auxílio dos trabalhadores de Jesus. Fico feliz em poder, finalmente, vê-lo e conversar com o Senhor. Seu pai é uma pessoa má, Vitória. Você realmente não deveria estar falando comigo, Jorge respondeu com tristeza. Vilma, não se contendo mais, disse emocionada, com lágrimas nos olhos. Meu irmão, ao contrário de Vitória, eu não posso vê-lo, mas fico feliz que esteja aqui. Eu rezo por você todas as noites. Ele olhava envergonhado para a irmã, quando percebeu um rapaz se aproximar e colocar a mão sobre o ombro de sua filha. Quem é este homem, Vitória? Este é Otávio, papai. Ele é um amigo que me auxilia em minha jornada aqui na matéria. Todos nós temos amigos que nos ajudam. Sei, retrucou com ironia. Se eu tivesse alguém para me guiar, não teria feito tudo o que fiz. Antes que Vitória pudesse responder, Otávio tomou a palavra. Caro Jorge, sua mentora sempre orou e pediu por você. Ela ficou ao seu lado e tentou convencê-lo a agir de forma correta. Você não se lembra de ter ouvido várias vezes uma voz interior que dizia para não agir com violência ou luxúria? Porém, um mentor não pode tirar o livre-arbítrio de seu tutelado. Nós só podemos aconselhar. Sério? E onde ela está agora? Questionou Jorge. Assim como fez por diversas vezes quando estava encarnado, você de novo a afastou com suas atitudes e pensamentos. Entretanto, ela nunca desistirá de ajudá-lo. Você a reencontrou quando foi atendido após o seu desencarne. Sua mentora Ana. Jorge se lembrou da doce mulher que o recebeu no hospital e, antes que pudesse falar algo, Vitória lhe disse. Pai, o Otávio me alertou sobre o que anda fazendo e não o condena por isso, mas o senhor tem que repensar se isto está lhe fazendo bem. Minha filha, estou onde deveria estar. Eu não presto e nunca prestei. Então, para que lutar? Mesmo tentando se manter forte, Vitória não conseguiu ouvir o que o pai acabara de falar sem que as lágrimas começassem a rolar insistentemente por sua face. Vilma não conseguia ouvir o diálogo entre eles, mas, percebendo a tristeza de sua sobrinha, ficou inquieta e questionou.